Oi pessoal, tudo bem? Bom, finalmente tomo eu a coragem, ou sei lá o que eu posso chamar isso, de vir aqui e começar a fazer esses vídeos para vocês. Por que eu fico me exigindo muito? Assim, eu sinto muito que é um propósito que vem para mim de fazer isso. Eu sinto que eu preciso compartilhar minha história de vida, que é muito interessante e que tem muitos ensinamentos, muita sabedoria, muitas histórias interessantes para serem contadas, e eu vim realmente compartilhar. E por que ele é um propósito? Eu vou ter que contar isso devagarzinho, né? Então, assim, ele vai um pouquinho contra as regras das redes sociais que me deixam, às vezes, meio maluca, assim. Porque é tudo tão rápido, é tudo tão 10 segundos, vai, que a gente não tem muito medo de não conseguir passar tudo aquilo que eu quero falar, né? Então, assim, eu até tô fazendo aqui nos stories, porque não adianta, né? Eu não sou muito também de ficar me maquiando, de fazer super produção, porque eu acho que isso, como eu não tenho muito isso aqui, então sou eu comigo mesma. Então, e eu quero começar a fazer porque é um anseio muito grande da minha alma também, de poder colocar para fora tudo aquilo que eu venho aprendendo e venho me desenvolvendo, as coisas que eu venho escrevendo, e eu tenho certeza que de alguma forma eu vou estar atingindo você, de alguma forma eu vou estar te lembrando de algo muito importante na sua vida que faça toda a diferença. Eu acho que nós somos todos luz um no caminho do outro, né? De alguma forma ou de outra, assim. Uns se conectam mais, outros menos, e tudo bem, né? Eu fico também pensando muito sobre isso. Se você está aqui, gratidão, muito obrigada. E eu acho que você pode falar aqui, né? Eu acho que é um espaço que eu criei também para falar, então que você possa também compartilhar sua sabedoria, os seus pensamentos, o que você achou. Eu sou super aberta e gosto mesmo dessa conexão, tá? Então, assim, então, falando sobre esse negócio de fazer tudo muito rápido, eu não gosto muito, assim, sabe? Mesmo que as redes sociais, elas querem que a gente faça tudo muito padronizado, eu não gosto muito de padrão, então eu vou fugir um pouco disso. Então, se você tá aqui comigo, eu vou te pedir que seja um momento de você respirar, né? Parei, respirei e vou assistir o que a Ana tem pra me falar, e nem que seja só pra falar um monte de piada, sei lá, né? Mas assim, conta uma história. Na verdade, eu vim aqui pra contar umas histórias pra vocês, contar uma história, né? E é uma história que se conecta com todas as outras. E foi assim que eu escrevi o meu livro. Então, assim, para que você compreenda um pouquinho do que eu venho trazer nos meus livros, é interessante a gente sempre voltar. Eu gosto de voltar às origens, assim, quando eu vou assistir alguma coisa, eu vou conhecer algum empreendedor, eu gosto de conhecer a história dele, como que ele chegou até ali, porque essa é a fonte de conhecimento maior, né? Nossa experiência de vida. Então, ela nos conduz à nossa sabedoria. Então, é muito importante que a gente entenda como que surgiu o primeiro livro, o segundo livro, mas por quê? Porque ele teve um encaixe certo, assim, ele teve um caminho que levou até ele. E não foi uma coisa assim, agora eu vou escrever sobre... Não, foi sobre experiências de vida mesmo que transformaram num objeto de estudo para mim e que eu levo para minha vida inteira, né? Tanto é que eu espalho essa consciência em todas as áreas da minha vida. Então eu vi assim que foi uma joia rara que nasceu dentro de mim, dentro das minhas experiências, que eu tive a oportunidade, e na verdade eu acho que o amor, o carinho de olhar para mim mesma, né? Que foi essa a grande transição da minha vida, né? Então eu, na verdade, acredito que esse negócio de olhar pra gente mesmo é um caminho que ele vai acontecer eventualmente, né? Algumas pessoas simplesmente estão absortas e vivendo o mundo ali fora e apenas respondendo aquilo que vem de fora e repetindo, mas eu até fiz isso, na verdade, né? Numa área, num certo momento da minha vida, até certo momento, mas chegou uma hora que eu não tive outra escolha a não ser parar e realmente reavaliar tudo que estava acontecendo e entender quem
sou eu? O que eu vim fazer aqui? Onde estou? Que lugar é esse? Né? Às vezes você não para e pergunta, o que eu vim fazer? Qual que é o meu propósito de vida? Eu tenho um motivo de estar vivo? Claro que sim, né? Porque é tudo tão raro, tão único, nós somos tão únicos e é tudo tão perfeito, dentro das imperfeições, né, que a mente cria. Eu sou importante, então o que eu vim entregar para a vida? Porque a gente vem como entregar algo para a vida, a gente só é uma manifestação, né, daquela grandeza, daquele amor, quando a gente olha e percebe isso. Então, o que de tão grande, tão especial eu tô aqui para fazer, né? Então, foi essas as perguntas mais importantes que fizeram as novas percepções, e não só as novas percepções, mas a vida, que eu chamo de divindade, vem e começa a me trazer aquilo que as respostas, né? Porque toda pergunta ela já tem a resposta ali. Então, só que às vezes você não abre a pergunta, você tem que fazer a pergunta, assim como as suas invocações. Você tem que pedir, você tem que falar, tem que expor isso, porque é o poder da voz, né? O poder da palavra que manifesta tudo aquilo. Então, às vezes a gente está lá dentro das nossas, do nosso interior, fazendo os nossos processos e não expõe isso. E quando a gente não expõe, a gente não tem a capacidade de se olhar e se ouvir, né? E obter as respostas. Então, nesse movimento todo, eu comecei a olhar para trás, né? Então, aí eu percebi que tudo começa lá no comecinho, lá na história daquela criança, que muitas pessoas têm medo de voltar à infância e olhar para aquela criança. Só que aquela criança ainda existe dentro. Ela existe dentro de nós, né? Então, e ela precisa ser percebida. Em primeiro lugar, nós adultos, né? E quando a gente olha para a criança, olhar o seu estado presente. Mas quando nós adultos não nos reconhecemos de alguma forma, a gente não sabe, às vezes você está num trabalho que não quer, ou está fazendo as tuas indagações, né? E querendo entender o sentido ou buscar uma conexão mais profunda consigo mesmo, com Deus, com a vida, compreender questões um pouco mais profundas, você tem que olhar para aquele início da sua vida. Se você nunca olhou, é importante, né? Então, assim, eu olhei, e amanhã, porque hoje eu já fiz muitos vídeos, eu acho, não sei quanto tempo deu, eu vou começar a contar um pouquinho como que eu reconheci a minha menina interior, né? E por que eu vou falar sobre ela? Porque ela foi a peça fundamental, a chave mestra para que eu pudesse escrever a Pedagogia da Alma. Sem ela, eu não teria aprendido sobre mim mesma. Sem ela, eu não poderia ter reconhecido aquilo que eu já nasci, porque a criança dá as dicas, ela traz as dicas daquilo que nós viemos desenvolver na forma, quando a gente se torna adulto, né, na forma adulta. Então, para que a gente olhe, mas é importante que olhe. Então, eu vou contar um pouquinho de como foi esse processo, principalmente ali na infância, o que aconteceu e como que eu desenvolvi, por que ela foi importante para eu poder desenvolver a Pedagogia da Alma. As histórias que eu vivi foram fundamentais, por incrível que pareça. Então, às vezes, as coisas estranhas que acontecem com você no dia a dia pode ser que sejam chaves mestras para você encontrar a sua sabedoria interior. Então é isso. Muito obrigada por ter ficado aí até o final. E até amanhã. That's it. Bye, bye.